Fala galera, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, professor Juliano. E galera, essa já é a nossa 12ª aula de Grécia, né? Nossa última aula sobre esse objeto de estudo tão importante, tão, como é que eu posso dizer, significativo, né? Tão importante mesmo, extremamente importante para o mundo contemporâneo, para o mundo posterior a ele. Foi um mundo que possibilitou inúmeras contribuições, né? Contribuiu muito para o pensamento, para o desenvolvimento da filosofia. É um pensamento, é uma civilização, esse mundo grego que a gente tem, originou a democracia, por exemplo, que é um princípio importante que nós temos utilizado até os dias atuais, né? Então percebam a importância que esse mundo grego vai ter. O desenvolvimento da filosofia grega é extremamente importante. As características da democracia grega e o surgimento de um povo antes de Cristo com uma democracia é algo muito significativo. Apesar de todos os pesares que a gente sabe que a democracia ateniense tinha, né? Na verdade, a gente vai ter essa nossa última aula de Grécia sobre esses assuntos de Atenas e Esparta. Deixa eu só me refazer que agora que eu me liguei. A gente tem aulas de Grécia ainda. A gente vai ter mais 4 aulas de Grécia. Tá? Hoje, o que a gente vai fazer? Nós iremos fazer a correção, a realização de alguns exercícios do material de vocês. Na nossa próxima aula, a gente fala sobre as guerras médicas. Então, se você quiser já ir estudando para frente, já vai estudando. Depois das guerras médicas, falaremos sobre a Guerra do Peloponeso. E depois, nas 2 últimas aulas, a gente vai falar sobre o período helenístico e sobre o domínio macedônico e o governo de um cara chamado Alexandre o Grande. Beleza? Então, a gente vai falar agora, a gente vai retomar de novo, rapidamente, elementos históricos aqui, para ir logo fazer as nossas atividades. Beleza? Período pré-américa, invasão dos aqueus, eólios e jônios. Esses 3 povos, estou falando rápido porque eu já falei muitas vezes. Aqueus, eólios e jônios viviam de boa até que chegam os dórios. Os dórios, aquela galera que gostava de uma treta, que tinham armas boas, invade aquela região, faz com que os aqueus, eólios e jônios migrem para outros lugares, para outros locais, originando o que a gente chama de primeira diáspora. Essa fuga de povos gregos desse período, né, marca o início de um novo período da história grega, que é o período homérico. No período homérico, nós temos o surgimento das genos, aqueles grupos familiares que vão vivendo tudo juntinho. Depois disso, nós temos a segunda diáspora. Por quê? Porque aumentou a quantidade de pessoas vivendo em uma mesma região. Nós tivemos o processo do cinecismo, que é genos mais genos, originou uma frátria. Frátria mais frátria deu origem a uma tribo, tribo mais tribo deu origem a uma polis. Tá? E aí, graças a isso, nós tivemos o surgimento das cidades-estado, aumentou a quantidade de pessoas vivendo numa mesma região e aí surgiu a desigualdade social. Graças a isso, as pessoas precisaram migrar para outras regiões para encontrar terras. Nesse processo, nós temos o fortalecimento das polis, né? E aí depois o período clássico, guerras médicas, guerra do Peloponeso, período helenístico e a gente fecha a Grécia. Depois os gregos são dominados pelos romanos. Beleza? Ok? Então pega teu livrinho aí para mim. Na página 188, tá? Página 188, nós temos aqui um texto de um historiador brasileiro chamado Pedro Paulo Funari. O Pedro Paulo Funari, ele vai misturar estudos da história com arqueologia, tá? Ele tem os seus campos de estudos voltados à antiguidade, à Grécia, principalmente, e Roma, né? E ele tem um livrinho chamado Grécia e Roma, da editora Contexto, que é um livrinho bem pequenininho, deve ter, sei lá, 140, 160 páginas, em que ele descreve os principais aspectos do mundo grego e da civilização romana. Então, se você gosta, se você se interessa sobre esse assunto, você do 6º ano, vai lá e compra esse livrinho para você. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Por 2 motivos. Porque é um livro excelente, com informações boas e também com uma linguagem muito acessível, muito tranquila. Essa coleção da editora Contexto, que a gente tem aqui desses livros, é uma coleção muito boa. Tem um outro livrinho deles também chamado Primeiras Civilizações, que aí fala de Antiguidade Oriental, pré-história, Antiguidade Oriental, e aí depois você tem então o de Grécia e Roma, que é muito bom. Tá? Vamos lá então ler esse trechinho do texto dele, galera. Leia o texto que aborda os limites da cidadania em Atenas. Vejam lá.
Na democracia ateniense, apenas os cidadãos tinham direitos integrais. Para aí já. Veja o que ele colocou. Apenas os cidadãos. Quem era considerado cidadão na democracia ateniense? Homem, livre, maior de 18 anos, filho de pai e mãe atenienses, nascido em Atenas. Esse é o conceito de cidadania em Atenas. Não se esquece, certo? Continuando. Calcula-se que, em 431 a.C., havia 310 mil habitantes na Ática, na região, da cidade de Atenas. Região que compreendia tanto a parte urbana como rural da cidade de Atenas. 172 mil cidadãos com suas famílias. 28.500 estrangeiros com suas famílias. E 110 mil escravos. Vejam que você tem mais cidadãos do que estrangeiros e mais do que escravos. Apesar de não ser uma democracia extremamente abrangente como a democracia moderna que a gente tem hoje em dia, é uma democracia importante, que você tem a maior parte da sociedade, nesse contexto aqui, participando dessas decisões. Os escravos, os estrangeiros e mesmo as mulheres e crianças atenienses não tinham qualquer direito político. E para eles, a democracia vigente não trazia qualquer vantagem. Para essas pessoas não era vantajoso, para as demais, sim. Um detalhe importante que gosta de aparecer em prova. Comparação entre o papel da mulher em Atenas e Esparta. A mulher, vejam, Atenas é marcada pela sabedoria, pelo conhecimento e pela democracia. Só que a mulher não tinha participação política, não era considerada cidadã em Atenas. Já em Esparta, que é marcada pela guerra, as mulheres, em momentos de guerra, poderiam vir a assumir cargos políticos e administrativos. Olha que diferente. Atenas, que é marcada pela reflexão, não considera a mulher cidadã. Já os espartanos, em casos específicos, utilizavam. A mulher tinha um certo tratamento melhor. Fazia o treinamento na ágode, pensando em ter um corpo melhor para poder gerar bons filhos. Então vamos lá. Com base no texto apresentado, organize um grupo. Não precisa. Depois compare e diferencie a democracia ateniense da democracia brasileira atual. Caracterize quem eram os cidadãos em Atenas na antiguidade e quem é considerado cidadão atualmente no Brasil. Vamos para o quadro. Cidadania. Quem é considerado cidadão em Atenas? Nesse período da antiguidade que a gente vai ter aqui, galera. Quem eram, então, os cidadãos? Vamos lá. Homens. Então, você tinha que ser homem. O que mais? Livre. Você não podia ser escravo. Maior de 18 anos, homem, livre, maior de 18 anos, filho de pais atenienses. Qual o último detalhe importante que a gente não pode esquecer? Nascido em Atenas. Apenas com essas condições você tem a cidadania ateniense. Você precisa ser homem, livre, maior de 18 anos, filho de pais atenienses, nascido em Atenas. E no Brasil? Quem é considerado cidadão? Aqui você tem que tomar cuidado. Quando a gente fala de cidadania, a gente não está querendo dizer quem tem direito a voto. Nesse contexto em Atenas, sim. No caso brasileiro, não. Quem é considerado cidadão no Brasil? Todo brasileiro. Todo brasileiro é considerado cidadão. Aí, se você quiser falar sobre questões políticas, aí é uma outra coisa. Para você ser considerado um eleitor, para você poder votar, para você participar da política, vejam que são coisas diferentes. Cidadania é uma coisa, eleitor é outra. Nesse contexto em Atenas, na Grécia Antiga, no mundo grego na Antiguidade, eles eram a mesma coisa. Para nós, hoje em dia, não. Todo brasileiro é considerado cidadão perante a sua Constituição. Todo cidadão é igual perante a lei, independentemente da sua idade. Certo? Todos têm os mesmos direitos e os deveres. E aí, claro, para você colocar os eleitores, tem que ser maior de 16 anos, e você tem que ter um título de eleitor e aí você pode votar. Certo? Tudo bem? Beleza? Vamos lá, então, para a nossa primeira perguntinha. Indique quais aspectos
geográficos e culturais influenciaram a forma de organização política e econômica da polis Esparta. Então, quais aspectos geográficos influenciaram Esparta? Esparta, galera, é uma cidade que vai se desenvolver na região onde os dórios invadiram lá, e é uma região de grandes planícies. Graças a essas planícies, eles vão ter uma agricultura muito forte. E a cultura deles, como que vai marcar também o desenvolvimento e na economia? Como os espartanos tinham um domínio muito forte do ferro, eles conseguiam subjugar os outros povos. Então, quando eles invadem aquela região, eles conseguem escravizar os creto-micênicos, os povos micênicos que viviam naquela região, e graças a isso eles conseguem se manter no poder. Olha lá, o que eu coloquei de resposta para vocês? Bem rapidinho, aí você copia isso aqui no seu caderno. Esparta contava com terras férteis, importantes para o cultivo de cereais, oliveiras e vinhas. Os dórios, usaram o conhecimento que tinham sobre o uso do ferro para fabricar armas e instrumentos agrícolas, os quais asseguravam tanto a superioridade militar quanto aumentavam a produtividade da terra. Então, se eles têm instrumentos de ferro, eles poderiam plantar melhor. Esse povo mantinha uma estrutura social rígida para garantir o domínio sobre os ilotas, que eram os servos do Estado. Beleza? Número 2. Number 2. Uma sociedade é dita escravista quando a sua riqueza provém da exploração da mão de obra cativa, da mão de obra escrava. Explique como o escravismo se mantinha na Grécia e quais conflitos ele podia causar nas poleis. Poleis é o plural de polis, tá? Vejam que aqui você tem que tomar cuidado de qual cidade-estado que você está falando, tá? Vamos ver o que a gente tem de resposta aqui? O escravismo podia gerar preconceito com relação ao trabalho, ou seja, trabalhar não era algo bem visto, apenas os escravos trabalhavam, que passava a ser visto como uma atividade específica para os escravizados. Inferiorizada e menor. Além disso, gerava uma enorme desigualdade, pois os escravizados eram duramente explorados, uma vez que sua função era gerar riqueza e conforto. Beleza, galera? Tranquilinha essa questão aqui, né? Então você tem ali como que o escravismo vai se manter e quais os conflitos que ele podia gerar na polis. Como que ele vai se manter? A gente pode ter outras características também. Dependendo da cidade, estado, você tem uma escravidão de um jeito ou de outra, né? Não é esse o caso da nossa pergunta. Questão número 3. Quais condições levaram a polis de Atenas a desenvolver a democracia? Por que surge a democracia lá? Porque nós já tínhamos alguns reformadores antes do Clístenes. Nós tivemos o Drácon, que foi o cara que registrou os códigos, né, que criou o código com as leis escritas. Depois o Solon, que já é um cara que deu uma abrangência maior à participação popular nas decisões políticas. Frase boa essa, né? E depois, o que então o Clístenes vai fazer? Vai alterar a questão da renda. Você não precisa mais ser um homem rico, você precisa ser um homem livre para poder participar, né? Você não precisa mais ser um grande proprietário de terra. Isso é importante. Quais as condições levaram as polis de Atenas a desenvolver a democracia? Vamos ver o que eu coloquei, uma respostinha para você aqui. Você não precisa copiar enquanto eu falo, pausa o vídeo, copia e depois vem aqui comigo. Diversas reformas foram promovidas ao longo do tempo em Atenas, tendo início com as leis de Drácon, que eu acabei de comentar com vocês. Ele foi sucedido por outros governantes que também promoveram mudanças na polis, mas não modificaram, de fato, a estrutura política e social ateniense. Não se teve mudança, né? O Drácon ainda não mudou as coisas, quem mudou foi o Solon. Por quê? O Solon acaba com a escravidão por dívidas. Clístenes foi o legislador que finalmente realizou a grande reforma que inaugurou o regime democrático. Estas modificações foram necessárias porque havia insatisfação de uma camada de artesãos e comerciantes que, enriquecida, lutava por direitos políticos. Isso é algo que sempre vai se repetir na história da humanidade. Quando uma classe consegue acumular capital, quando uma classe começa a ter muito dinheiro, o próximo passo é essa classe começar a reivindicar a participação política. É o que acontece aqui na Grécia, é o que acontece na Idade Média, é o que acontece com o surgimento da burguesia, que depois vai querer participar da política também. Certo? Continuando. Estas modificações foram necessárias, porque havia insatisfação de uma camada de artesãos, que eu já li isso aqui, o cavalo, lutava por direitos políticos.
Havia também grande número de escravizados por dívidas, que não conseguiam manter as produções no campo. Esse cenário levou a um clima de tensão na polis ateniense. Então, você tem essas pessoas, esses comerciantes querendo participar da política também. Vejam que às vezes ali um comerciante ele não tinha terra, mas ele tinha dinheiro. Só que a renda estava relacionada com a terra. Então, ele poderia ter dinheiro, mas não participar da política porque até antes do Clístenes o importante era a quantidade de terras que você possuía. Certo? Beleza? Vamos lá então, continuando aqui. Questãozinha número 4, rapidinho. Leia o texto e responda as questões. O regime, deixa eu ver quantas questões que eu coloquei pra gente aqui. Só A, B e C. Tá. Beleza, vamos A, B e C aqui. A, B, rapidinho. O animal, volta. Leia o texto. O regime aristocrático não acabou de uma hora para outra em Atenas. A trajetória política dos atenienses até o regime de maior participação popular na antiguidade foi marcada por várias e longas etapas. Para que se chegasse à democracia, foi preciso muita luta popular, pois os aristocratas não cederam facilmente. Isso foi possível, entre outros motivos, graças à ampliação do comércio marítimo ateniense, ocorrida a partir do século VI a.C., que tornou o poder dos comerciantes grande o suficiente para contrastar com o domínio dos grandes proprietários rurais. Então você tem aqui uma diferença. Você tem uma diferença de quem tem dinheiro para quem tem terras. Continuando. Os próprios camponeses conseguiram ampliar sua participação social devido também ao seu crescente papel econômico em uma Atenas cada vez mais voltada para o mundo exterior. Então, aqui está falando sobre o desenvolvimento comercial ateniense. Como o desenvolvimento econômico se relacionou com a participação política dos camponeses? Vamos ver? O crescimento econômico trouxe maior força política aos camponeses, permitindo que reivindicassem maior participação política. Como os camponeses se tornaram importantes porque o comércio estava crescendo, eles também querem reivindicar suas questões políticas. Camponês não é servo, camponês não é escravo. Então o camponês estava se tornando, estava se percebendo como importante e decide então que quer participar da política também. B. Por que a aristocracia resistiu em permitir a participação de outros grupos na política? Imagina, a aristocracia sempre mandou, sempre tomou todas as decisões que quis. Aí, do nada, uma galera quer participar da política também. Você acha que eles abririam mão do poder facilmente? É claro que não. É por isso que a aristocracia vai se negar a ceder direitos. É por isso que até hoje a gente tem ainda as mesmas famílias comandando estados, cidades e países no mundo todo. Se você pega o Brasil, por exemplo, nós temos as mesmas famílias sendo governantes, sendo os governadores dos estados brasileiros, desde praticamente o período das capitanias hereditárias até os dias de hoje. Então você tem a manutenção de uma mesma classe no poder, e é o que a gente já tem aqui. E por que essa aristocracia resistiu em permitir a participação política de grupos na política? A participação de grupos na política, A ascensão política de outras parcelas sociais podia significar para os aristocratas aumento da oposição, uma vez que os interesses não eram todos alinhados. Poderiam ter grupos participando disso que não eram favoráveis, que não compactuavam com as ideias dos aristocratas, por isso eles não queriam dividir o poder. Certo? Aqui, só para a gente fechar rapidinho, lá na última página desse capítulo você tem Atenas e Esparta com esse mapinha mental. Vamos completar ele rapidinho. Atenas e Esparta relacionando conceitos. Aqui nós temos sistema de governo, monarquia, oligarquia, tirania. Quem tinha monarquia, oligarquia e tirania? Quem que está nessa condição aqui? Nós temos a cidade-estado de Atenas. Então você pode completar aqui em cima colocando Atenas. Além da monarquia e da oligarquia, qual é a outra forma de governo que você tem em Atenas? A democracia, que você vai colocar nesse espaçozinho aqui abaixo. Certo? Característica social, comerciante. Grupos sociais, aristocracia, pequenos agricultores, estrangeiros e escravizados. Claro, se você já sabe que aqui é Atenas, qual que é a outra cidade-estado? Você já sabe que é Esparta. Completa ali então esse primeiro balãozinho com Esparta. Qual o sistema de governo em Esparta? Uma diarquia. Coloque aqui então, preencha diarquia. Característica social, militarismo. O militarismo é a característica cultural mais importante. Os grupos sociais são os esparciatas e os zilotas e os escravos também. Ok? Beleza, galera? As atividades da plataforma já estão disponíveis para vocês irem realizando sobre esses assuntos, tá? E eu sou o professor Juliano César. Até a nossa próxima aula.
Tchau, forte abraço para vocês.